Muito bem, queridos, vamos a um pouco mais de trigonometria, onde iremos trabalhar com equações do tipo seno de x igual a k, ok? Então vamos trabalhar com equações trigonométricas, só que desta vez com a equação do tipo seno de x igual a k. Atenção, toda equação trigonométrica do tipo seno, você vai aprender a trabalhar com ela neste vídeo aqui, tá bom? Não haverá outro e provavelmente eu vou deixar mais logo assim que possível aí os exercícios na descrição deste vídeo para que você possa praticar e vou deixar também o guia aí para você solicitar, tá bom? O guia para fazer a comparação aí com as suas resoluções, tá bom, querido? Então, sem mais delongas, vamos trabalhar aqui com a equação do tipo seno de x igual a k, tá bom? Agora, se você é novo no canal, você vai emagrecer um pouquinho só, mas graças a Deus, eu espero mesmo que você tenha um pouquinho só de noção de trigonometria sobre o ponto de vista de redução ao primeiro quadrante, ângulos especiais. Agora, se não tem este conhecimento, veja na descrição deste vídeo para que possa arrancar um pouquinho e poder arrebentar com toda a informação que irei trazer aqui neste vídeo, ok? Então, vamos ao seguinte. Toda vez que eu tiver seno de x igual a k, eu estou à procura de todos os ângulos x que fazem com que este seno dê-me aqui um determinado valor k. Portanto, este é o nosso objetivo, achar todos os ângulos x que fazem com que este nosso seno dê-nos aqui o k. Então, o que eu devo fazer, na verdade, para começar a trabalhar com a resolução deste exercício é compreender o seguinte. Devo procurar um ângulo em que o seno vai dar este valor k, lá na tabela dos ângulos especiais, que para nós podermos construir teríamos o seguinte. Os ângulos especiais são aí o 0 grau, o 30 graus, temos 45 graus, tá bom? 45 graus, temos 60 graus e temos 90 graus. Agora, temos a relação aqui, o nosso seno. Eu já mostrei aqui num dos vídeos que possivelmente vou deixar aqui na descrição como construir essa tabela em menos de um minuto. Mas, para caso de seno, é só fazer o seguinte. Conta de 0 a 4. Coloque 0, coloque 1, coloque 2, coloque 3, coloque 4. De seguida, coloque raiz dividida por 2, coloque raiz dividida por 2, raiz dividida por 2, raiz quadrada dividido por 2, raiz quadrada dividido por 2. Raiz quadrada de 4 é 2, dividir por 2 é igual a 1, o seno de 90 é 1. Raiz quadrada de 3 é imperfeita, vamos deixar assim, significa que o seno de 60 é raiz de 3 por 2, seno de 45 é raiz de 2 por 2. A raiz quadrada de 1 aqui é igual a 1, o que implica dizer que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, o seno de 0 graus, tá bom? A raiz quadrada de 0 vai dar 0 sobre 2, vai dar também 0. Então, com base nesta informação, provavelmente um dos valores que irá aparecer aqui no K será um desses, o 0, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e aqui o 1. Portanto, o que eu devo fazer? Eu devo descobrir em que ângulo o seno vai me dar este valor. Se fosse, por exemplo, a raiz quadrada de 3 sobre 2, então o seno daria-me raiz quadrada de 3 sobre 2 em 60 graus, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o seno de um ângulo que faz com que o seno dê o K, tá bom? Agora, feito isto, nós precisamos entender o seguinte, que o seno pode nos dar dois valores dependendo, tá bom? Dependendo de como nós estivermos a trabalhar com ele. É o seguinte, quando nós mostramos o círculo trigonométrico, apresentamos este eixo dos y como sendo o eixo dos senos. E o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, tá bom? Então, temos aqui um determinado nosso círculo de raio 1, significa que a distância daqui para aqui é 1, daqui para aqui também é 1, daqui para aqui é 1, mas do lado negativo, daqui para aqui também é 1 do lado negativo. Agora, é o seguinte, o eixo dos y é o eixo dos senos. Sendo assim, significa que o eixo dos y é positivo daqui para cima, então o seno também será positivo neste quadrante e neste quadrante. Daqui para baixo, o eixo do y é negativo, o seno será negativo aqui e será negativo aqui. Agora, se eu já tenho aqui um determinado valor positivo, tá bom? O K é positivo, então eu entendo que esses dois ângulos que poderão me dar este valor são valores que pertencem ao primeiro e segundo quadrante. Hoje este é o primeiro quadrante, tá? Vou escrever por aqui fora para não fazer salada. Primeiro quadrante, este aqui é o segundo quadrante, este temos o terceiro
Vamos lá, terceiro quadrante. Temos aqui o quarto quadrante. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí está, quarto quadrante. Então, só por ver um determinado valor K, então entendo que serão dois ângulos, dependendo do domínio que foi dado, e esses ângulos estão no primeiro e segundo quadrante aí. Agora, como é que eu vou fazer para achar este tal valor de x que faz com que o seno do tal ângulo dê-me aí o K? É o seguinte, você deve fazer o seguinte. Este alfa que você vai obter aqui, provavelmente, se for positivo, vai sempre ser do primeiro quadrante, que é, no caso, este ângulo alfa daqui. Então, você precisa achar o mesmo ângulo no segundo quadrante, tá bom? Porque quando faço esta abertura de alfa, eu encontro este ponto aqui. Este mesmo ponto, se puxarmos para cá, tá bom? Então, nós conseguimos abrir um ângulo de amplitude alfa a partir desta linha, tá bom? Conseguimos medir aí um determinado ângulo alfa. Então, conforme pode ver, este valor de y, este que nós obtivemos aqui, é obtido através deste ângulo alfa, medido nesse sentido, mas também obtido através deste ângulo alfa aqui também, tá bom? Só que toda medição do ângulo sempre começa deste eixo daqui, tá bom? E vem até onde temos o tal ângulo. Agora, é preciso notar que daqui para aqui, na verdade, eu não sei. Só que eu sei que esta linha, exatamente aqui, faz 180 graus. Então, dá para observar que daqui para aqui significa que dos 180 terei que tirar este pedacinho alfa. Então, este ângulo seria π menos alfa. Queridos, o que eu estou a dizer é o seguinte. Para resolver uma equação trigonométrica tipo seno de x igual a k e dar uma solução geral, você sempre terá que entender que o seno, já achei o ângulo em que o seno vai me dar o K. Então, significa que este argumento que estiver aí, o x, vai ser igual àquele ângulo alfa mais 2kπ, que é o período normal de uma função seno e cosseno. Ou este argumento x vai sempre ser igual a este ângulo aqui, que no caso seria π menos alfa mais 2kπ, tá bom? Então, seria esta solução geral, considerando aqui, ok? Sendo que o K pertence ao conjunto dos números inteiros. Por que nós colocamos K, tá bom? Colocamos K e consideramos o K o conjunto dos números inteiros. A função seno, função cosseno, função tangente e cotangente, que são funções trigonométricas, são funções designadas periódicas, tá bom? Periódicas. Quando disse que é algo periódico, significa que é algo que repete o mesmo comportamento. Estas funções funcionam deste jeito. Elas repetem o mesmo comportamento. Eu consigo estar neste ponto aqui usando diversos ângulos. Por exemplo, posso estar neste ponto aqui usando este ângulo alfa, mas posso voltar a estar no mesmo ponto se eu der uma volta e estar aqui novamente, tá bom? Então, por causa da periodicidade, nós sempre temos que somar 2kπ, tá bom? Considerando que o K pertence ao conjunto dos números inteiros, que são conjunto de números que partem lá do menos infinito, temos menos 2, menos 1, 0, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, sobre o ponto de vista geral, o pensamento sempre é encaminhado deste jeito. Agora, como é que eu, Pedro, faço os exercícios? Veja o seguinte, considere agora o seguinte. Vamos supor que tenho aqui um exercício do tipo seno de x igual a, vamos lá, aqui a 1. Aqui temos 2 seno de x igual a 1. Nós temos que trabalhar com esse exercício aqui no intervalo de fechado de 0 a 2π. Querido, é o seguinte. Primeiro você deve procurar isolar essa parte com seno de x. Então seria seno de x igual a 1 sobre aqui o 2x está a multiplicar, passa a dividir. Então começa já a fazer a pergunta. Já que o seno está isolado, em que ângulo o seno vai dar-me 1 sobre 2? E a resposta seria... o seno dá-me 1 sobre 2 quando o ângulo for de 30 graus, tá bom? Então, seno de x é igual a 1 sobre 2 se for um seno de 30 graus. Agora, 30 graus em radianos, como é que isto fica? É o seguinte, para converter de graus para radianos, é só multiplicar por π e dividir por 180. Simplificamos 0 com 0, dividimos por 3 por 3, ficamos com π sextos radianos. Tudo bem.
com o ângulo de 30 graus. Atenção, você pode colocar seno de 30 assim, em graus, mas eu vou colocar em radianos, tá? Então fica seno de 30 radianos, seno de 30 graus, que radiano seria π sobre 6, é que vai me dar aqui o 1 sobre 2. Feito isto, é hora de dar a solução geral. A solução geral seria o seguinte: este argumento x que eu tenho aqui, que no caso é x, deve ser igual ao ângulo, que é π sexto mais 2kπ. Ou este argumento x deve ser igual a π menos alfa, tá bom? Qual é o alfa? É este ângulo que eu achei aqui, que no caso é π sobre 6, tá bom? O ângulo que fazia com que o seno desse 1 sobre 2. Mais 2kπ. Agora, preciso fazer MMC para trabalhar aqui π menos π sobre 6, que é multiplicar aqui por 6, aqui por 1. 6 vezes π fica 6π, menos π fica 5π. Portanto, teríamos x igual a π sexto mais 2kπ, tá bom? E aqui temos x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, considerando que o k pertence ao conjunto de números inteiros. Esta seria a solução geral da nossa equação, mas aqui pediu-se a solução desta equação no intervalo de 0 para π. Então, você deve começar a entender o seguinte: se no intervalo, nós queremos a solução no intervalo de 0 para 2π, assim que é 2π, cada π nós sabemos que é 180, então 2π seria 2 vezes 180, que no caso é 360, e aqui teríamos 0 graus. Então é a mesma coisa que pedir a solução no intervalo de 0 a 360 graus. Estão a dizer o seguinte: ache-nos a solução, que no caso será um ângulo, mas este ângulo deve estar no intervalo de 0 graus a 360 graus. É o que o enunciado está aqui a sugerir, tá bom? Tudo bem. Agora que nós sabemos que queremos uma solução particular, que é no intervalo de 0 a 360 graus, eu vou imaginar o seguinte: se o k fosse igual a 0, o que ia acontecer? Esta parte toda seria absorvida. Eu teria como solução o x igual a 30 graus, que é π sexto, né? π sobre 6. Essa parte seria absorvida, porque o k é 0. Agora, x seria igual, se eu substituir isso aqui, essa parte seria absorvida, eu teria 5π sobre 6 também. Atenção que π sobre 6 é igual a 30. 30 vezes 5 daria 150 graus, tá bom? 150 graus. Então, eu vejo, sei que isto aqui é 30 graus. Sei que isto aqui seria 150 graus. Está dentro ou não do nosso intervalo aqui? 30 graus e 150 graus estão dentro do intervalo de 0 a 30 a 360 graus. Então, ainda estamos certos. Teríamos duas soluções. Agora eu vou pensar, se o k fosse, por exemplo, o 1, o que ia acontecer aqui? Teria 1 vezes 2π, ia dar 2π. Lembrando que 2π é 360, então você teria 360 mais os 30 graus. Isso já cai fora deste intervalo. Então você começa a perceber que não, se o k for igual a 1, eu começo a sair fora deste intervalo. Então, para cumprir esse intervalo, isso só acontece se o k for igual a 0, tá bom? Então, você sempre precisa ter que responder, dar a resposta dentro deste intervalo. Se o intervalo fosse, por exemplo, de 0 graus a 90 graus, qual desses dois seria a solução para nós? Qual desses dois resultados seria a solução? 150 não, já não serve, porque o intervalo é de 0 a 90, então a resposta só seria o 30 graus, tá bom? Então, basicamente, é isto aqui que você precisa ter como noção básica. Agora, vamos começar a pensar como uma dodas. É o seguinte, querido, tem uma coisa estranha que eu tenho visto aí com os amiguinhos aí das aulas práticas. É o seguinte, eu tenho seno, por exemplo, de 2 seno de x, aqui vamos colocar seno de 4x igual a 3. Nós queremos calcular esta equação trigonométrica. A pessoa chega, me isola esta parte. Está certo. Nós teremos que colocar seno de 4x igual a 3 sobre 2. Tá bom? Porque o 2 está a multiplicar, passa para lá, divide. Isto está certíssimo. Agora, qual é o problema
qual é o problema na resolução deste negócio aqui? É que isto daqui, quando eu observo 3 sobre 2, 3 sobre 2 da minha terra é igual a 3 sobre 2 da minha terra é igual a 1,5. Agora, veja o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, o seno só varia de menos 1 para 1. Então, significa que o seno de qualquer que seja o ângulo mesmo, não interessa se esse ângulo é da China, de Moçambique, Brasil, Angola, Cabo Verde ou Portugal, o seno de qualquer ângulo sempre vai variar de menos 1 para 1. E o que nós estamos a ter aqui, o seno de 4x, que é um ângulo, tá bom? Está a dar 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Aqui os intervalos devem ser fechados, porque o menos 1 e o 1 estão inclusos, tá? É 1,5. 1,5 está fora deste intervalo. Então, não é possível o seno de um determinado ângulo dar um número maior que 1, porque tem que ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Daí que eu digo que a solução deste negócio seria igual a vazio. Não existe nenhum ângulo que fará com que o seno dê 1,5, que como aqui aparece, tá bom? Então, não emagreça, por favor. Não emagreça. Ok. Agora que você entendeu este negócio, entendeu esta análise que trouxe aqui, vamos para o seguinte. Uma outra situação é esta daqui. Eu tenho, por exemplo, vamos considerar que temos... Vamos lá, como é que vou colocar esta situação? Vamos lá. Temos seno de 2x, tá bom? Igual aqui, por exemplo, a raiz de 3 sobre 2. Então, o raciocínio para resolver esta equação seria o seguinte. Acharmos um ângulo em que o seno vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, seno de x, na verdade, na minha terra, dá raiz de 3 sobre 2 quando o ângulo for de 60 graus, tá bom? Portanto, vou colocar aqui que o seno vai dar aquele valor em 60 graus. Lembrando que 60 graus é π sobre 3. A solução deste negócio será este argumento. É isso que eu queria chamar a atenção, tá bom? Este argumento, que no caso é 2x igual ao tal ângulo, que no caso é π sexto, mais 2kπ, conforme eu mostrei lá naquela análise anterior. Portanto, teríamos aqui 2x, que é o argumento, igual a 180, tá bom? Menos o ângulo que nós temos ali, que é π sexto, mais 2kπ. Lembrando que o nosso k pertence ao conjunto de números inteiros. Por favor, não emagreça, te proíbo. Ok? Vamos sim reduzir a brincadeira das crianças juntos, eu e você. Agora, o 2 aqui está a multiplicar, quando passa para lá, divide. Eu terei π sobre 6 dividido por 2, tá bom? Mais 2kπ dividido aqui pelo 2. Agora, aqui antes de passar, terei que fazer esta subtração, tá bom? Terei que multiplicar aqui. Não é sobre 6, é sobre 3, né? Obrigado aí a malta que esteve atento. É sobre 3. Tudo bem. Então, aqui teremos que fazer mesmo ser multiplicando por 3, aqui por 1. 3 vezes π dá 3π, menos aqui o π, ficamos com 2π sobre aqui o 3, mais 2kπ. Ainda não passamos este 2 para lá. Agora vamos passar o 2 para lá. Fazendo esta operação, não vai me falar línguas estranhas. Você sabe dividir uma fração por um número. É só manter o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo, que é o 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2, né? Então, π vezes 1 dá π. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, isto me fará, com certeza, e obviamente ter que escrever o seguinte, que x vai ser igual a π sobre 6, mais o 2 simplificar com 2, ficamos com kπ. Aqui, da mesma coisa, se eu levar este 2 e passar para lá, depois de toda esta operação, eu terei o seguinte, que x vai ser igual a π sobre aqui o 3, mais o 2 passando para lá, vamos simplificar e teremos kπ. Atenção, k pertence ao conjunto de números inteiros. Então, esta é uma solução geral. Para acharmos as soluções particulares que são as soluções dentro de um domínio dado, você já sabe, vai ter que imaginar que o k seja igual a 1.
que o K seja igual a 0, que o K seja igual a 2. E vai achando as soluções todas que estão dentro daquele domínio que foi dado, assim como tentei trazer-te aqui o raciocínio desta questão aqui, tá bom? Agora, se eu perceber de alguma forma que a maioria não entendeu muito bem o conceito, talvez, se vocês deixarem vossos likes, vossos comentários, eu possa regravar o vídeo, tá bom? Mas, enquanto isto não acontece, vamos aqui dando as explicações. Queridos, vocês entenderam esta parte? Tudo bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Se você entendeu este negócio, você precisa entender uma outra coisa. E se nós tivéssemos um valor negativo lá mesmo? Portanto, vamos supor que eu tenho um caso ou uma situação em que tenho, vamos lá considerar que eu tenho aqui, vamos lá considerar que eu tenho 2 seno de x mais raiz quadrada de 2 igual a 0. E eu preciso, de alguma forma, ter que trabalhar com este negócio. O que eu devo fazer? Atenção que aqui não foi dado nenhum domínio de existência, então não preciso, é só fazer uma solução, dar uma solução geral, tá bom? Então, a ideia é isolar esta parte, ficando com 2 seno de x igual a menos raiz quadrada de 2. O 2 passa para lá, divide, ficamos com seno de x igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre aqui o 2. Agora que fez isto, você deve achar o ângulo em que o seno vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Mas o fato de ter aqui uma resposta negativa, começamos a entender que estamos nestes 2 quadrantes. Serão 2 ângulos dentro destes quadrantes. Até que é possível achá-lo de forma arcaica. Na verdade, nem exatamente arcaica, seria mais lógico, tá bom? Em que ângulo o seno dá raiz de 2 sobre 2? Eu venho para a tabela e vejo que raiz de 2 sobre 2 só obtenho quando o ângulo for de 45 graus. Então, sendo isto daqui, eu vou colocar aqui 45 graus, aqui também vou colocar 45 graus. Mas atenção, este 45 graus está sendo medido exatamente a partir daqui para lá. Então, seria um sentido negativo do ângulo, tá bom? Medindo assim, eu estou a medir no sentido negativo, seria menos 45 graus. O seno do menos 45 graus é que dá este ângulo. Mas, atenção, o mesmo ângulo, tá bom? Uma vez que está assim 45 graus. No sentido positivo, este ângulo teria que ser medido assim. Teríamos que fazer isto daqui para aqui, tá bom? Agora, esta linha aqui, tá bom? Seria o ângulo medido no sentido matematicamente positivo. Eu vejo que esta linha aqui são 360 graus. Então, nos 360 graus, estamos a tirar 45 para poder estar aqui. Então, tira 45 nos 365. Fica 315 graus. Então, este ângulo todo, este daqui, é 315 graus. Então, o seno de 315 graus dá exatamente o mesmo valor que o seno de menos 45 graus. Então, você vai ajustar as coisas de acordo com como estão aí nas alternativas do exercício que você estiver a resolver, tá bom? Mas o que eu quero que perceba é que é equivalente quanto ao que diz respeito ao seno. Agora, este ângulo de 45 medido daqui, não é possível, tá bom? Não é possível mesmo termos que dar um ângulo de 45 como resposta neste contexto, porque a medição sempre deve começar daqui, desta linha daqui. Então, se eu medir assim, será no sentido negativo do ângulo, mas se eu medir assim, será no sentido positivo do ângulo, matematicamente positivo. Agora, é o seguinte, você deve lembrar-se que aqui é 180 graus. Então, dos 180 graus, que é esta linha, acrescentamos 45 e acabamos ficando com 225. Portanto, se quiséssemos uma resposta aqui num domínio de 0 a 360 graus, a resposta seria 225 graus e aqui o 315 graus, certo? Mas nós queremos dar uma solução geral. Bom, para podermos dar uma solução geral, os ângulos serão exatamente esses aqui. O 225 e o 315, mas precisamos fazer uma
uma embelezada, na verdade. Embelezar um pouquinho só o exercício. Vamos lá. 225 graus, vamos passar para radianos. É só dividirmos por 180. Agora sim estou frito, porque eu não consigo dividir isto aqui. Mas é o seguinte, na minha terra, como é que vamos fazer isso aqui sem calculadora? Tudo bem, sem calculadora eu não vou fazer muitas simplificações, mas vou fazer o seguinte. Vamos dividir aqui, por exemplo, por 5, aqui também por 5. Por 5, este vai dar 36. Aqui por 5 ficamos com 4, depois 2, 25, ficamos com 45π. Só que dá para dividir aqui por 3, aqui ficamos com... Por 3 dá 12. Aqui por 3 ficamos com 15, tá? 15π. Uau, parece que ainda dá para dividir. Aqui por 3, aqui também por 3, ficamos com 5π sobre aqui o 4. Então, seria 5π sobre 4 radianos. Agora, se estiver errado, epa, normal, né? Normal, é uma conta bem rapidinha, super despachada, tá? Então, não precisa aí ficar gritando, errou, 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 errou. Não é necessário. Tudo bem? Então, aqui divido por 5, aqui também por 5, ficamos com 36. Aqui por 5, ficamos com 31 por 5, dá 6. Fica aí o 1, 1 fica 15. 15 por 5 dá 3, ficamos aqui com π. Agora, dá para dividir aqui por 3 também, aqui por 3. Dividindo aqui por 3, temos 12. Aqui dividido por 3, ficamos com 2 e com 1, ficamos com π. Dá ainda para dividir por 3, aqui ficamos com 4. Aqui por 3 ficamos com 7π radianos, tá bom? Então, achamos os ângulos, significa que este argumento x vai sempre ser igual a este ângulo, que no caso é 5π sobre 4, mais 2kπ por regra, tá bom? 2kπ por regra. Ou este argumento x vai ser igual a 7π, tá bom? 7π sobre 4, mais 2kπ, considerando aí que k pertence ao conjunto de números inteiros. Tá bom? Então, essa é a solução geral. Dependendo do caso, por favor, faça o estudo das soluções particulares. Agora, para que o vídeo não fique totalmente grandíssimo, eu fico por aqui, tá bom? Eu fico por aqui, vou deixar alguns exercícios para vocês poderem praticar o conceito e arrebentarem aí por mim. Por favor, vamos reduzir isto à brincadeira das crianças juntos. Meu nome é Pedro da Glória Avalis. Minha missão tem sido esta, de Moçambique aqui para o mundo. God bless.